Famílias foram massacradas nas suas camas, mulheres foram violadas, civis inocentes foram mutilados, mortos, em alguns casos, decapitados. Civis foram queimados vivos, bebês foram massacrados e centenas de homens e mulheres foram violentamente mortos a tiros, enquanto simplesmente dançavam num festival de música. No rescaldo desses acontecimentos, a extensão das baixas israelenses foi significativa. Depois que as forças de segurança israelenses neutralizaram os terroristas e recuperaram o controle da região, descobriu-se que mais de 1.400 pessoas foram assassinadas e mais de 3.500 ficaram feridas, muitas delas gravemente, e mais de 230 pessoas, agora atualizou-se para 240, foram sequestradas e levadas para a faixa de Gaza, estivessem vivas ou mortas, entre elas a partir dos 3 anos de idade, crianças, e homens e mulheres idosos com mais de 75 anos de idade. Para contextualizar, esse é o maior número de judeus massacrados em um único dia desde o Holocausto. Então, esse foi o texto que foi enviado a nós jornalistas após a exibição, e Graeb me parece que contextualiza de uma maneira geral. Agora, não dá, evidentemente, a dimensão daquilo que é assistir individualmente a essas imagens, e a gente vai fazer um esforço aqui para contar para vocês, por mais doloroso que seja, como foi, o que tem nesse filme em maiores detalhes, e o que a gente sentiu depois. Então, começo por você, Greg. Felipe, foi difícil assistir alguns trechos desse filme, né? Eu fui particularmente impactado pela história de uma família. Era um pai e 2 meninos em casa, de manhã. Eles saem correndo de casa, tentam entrar num anexo ali da casa deles. Os terroristas jogam uma granada, o pai morre imediatamente, e os 2 meninos, que devem ter, sei lá a idade dos meus filhos, algo entre 14 e 12 anos, 2 meninos magrinhos como meus filhos, saem de dentro desse anexo, são levados para dentro e desmontam na medida em que se dão conta do que aconteceu com eles, né? O pai morreu na frente deles, porque uma granada explodiu ao lado. Um dos meninos está com o olho ferido, não dá para saber se ele vai recuperar a visão daquele olho ou não. O irmão fica perguntando: meu Deus, você enxerga com esse olho ou não? E enquanto eles estão lá, desesperados, falando: por que eu tô vivo? Um deles fala: por que eu continuo vivo? Por que eu continuo vivo? O outro menor está chorando desesperadamente. E entra um terrorista na cozinha da casa e fala com eles enquanto abre a geladeira e pega ali uma água, um refrigerante, eu não sei exatamente o que era aquilo, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Aquilo realmente me revirou o estômago, me fez ficar mal. E daí tem a sequência de... Aquilo me aproximou muito do que estava acontecendo. É isso que eu quero dizer. Eu vi como se fossem os meus filhos, me projetei naquela situação. Realmente me projetei. Tem outras cenas muito difíceis de ver. Você vai se lembrar, Felipe, claro, do homem que recebeu tiros na barriga e que eles tentam decapitar com uma enxada. É impossível esquecer esse tipo de cena. Tem uma cena, portanto, de decapitação. Aparecem depois corpos decapitados, mas tem uma cena mesmo. É exibido o momento em que os terroristas estão juntos e um deles está com uma pá, daquelas pás grandes ali de remover terra, e que tem, enfim, aquela parte côncava, dura, e ele pega ali por trás, em pé, levanta aquela pá e tem um corpo ali ensanguentado, deitado, de um homem, e por trás dele ele dá essa paulada, literalmente, para cortar o pescoço. São E várias, aí né, dá Felipe? várias, sucessivamente, até conseguir a decapitação completa e a cabeça se afastar do restante do corpo. Quer dizer, uma cena de uma brutalidade, de uma crueldade, uma perversidade humana,
E os terroristas fazem isso enquanto eles estão se divertindo. O espírito deles naquele momento não é exatamente ódio no sentido de eles estarem acometidos por uma ira e estarem manifestando uma raiva. Eles estão manifestando uma vitória, uma conquista. Eles estão celebrando. Quer dizer, o ódio pode estar por trás porque, obviamente, eles têm o desejo e o objetivo do grupo terrorista Hamas é o extermínio dos judeus, é eliminar Israel do mapa. Mas como eles conseguiram penetrar em território israelense e conseguiram chegar lá armados e conseguiram encontrar judeus para matar, e, obviamente, numa posição de força e de poder maior do que das vítimas civis inocentes, eles estão contentes, eles estão celebrando aquele momento. Quer dizer, é aquilo que a gente fala quando descreve psicopatas, Graeb. São pessoas sem a menor empatia, a menor compaixão. Essa cena é impossível de ser esquecida do terrorista que acabou de matar o pai de 2 meninos, e os meninos estão desesperados, um sentado na mesa da sala, o outro no sofá, um falando com o outro, perguntando se o outro está conseguindo enxergar, eles gritando, querendo a mãe deles, como qualquer criança num momento de tensão. E o sujeito abre a geladeira e pega uma garrafa de refrigerante. Primeiro ele pega uma garrafa ali, acho que é de bebida, ele não sabe direito o que é, ele devolve, e aí ele pega uma daquelas garrafas de 1 litro de Coca-Cola, para ser bem preciso. Dá para ver o rótulo, inclusive, sai bebendo no gargalo, como se absolutamente nada tivesse acontecido. Acho que são 2 das cenas mais marcantes do filme, Greg. Exatamente. O homem que eles tentam decapitar tá vivo ainda, né, Felipe? Não sei se você... Eu tive essa impressão, pelo menos. Ele tá com um tiro na barriga, mas ele ainda mexe o braço. Isso. Ele ainda movimenta o braço. E daí eles tentam decapitá-lo, acabar com ele, com essa pá, essa enxada, não sei exatamente o que era. Na hora que eles entram num dos kibbutz, onde eles massacraram gente, vê um cachorro alegre, balançando o rabo para se aproximar do... Também é morto com 2 ou 3 tiros. Isso a gente vê de frente no vídeo, porque a gente está com a câmera do uniforme do terrorista que atirou contra o cachorro. Né? Então aquela a gente perspectiva de videogame, né? Como se você estivesse entrando num jogo, né? Porque as câmeras, muitas das imagens são de câmeras corporais dos terroristas, né? Eles postaram, imagino, essas imagens em algum lugar e as forças de defesa de Israel conseguiram recuperar essas imagens. Ou, não sei, talvez sejam combatentes que foram capturados. Mas o fato é que não há a menor dúvida de que são terroristas do Hamas fazendo aquelas coisas. Não tem como pôr em dúvida esse fato, né? Daí muitas imagens de gente morta em diferentes posições, em diferentes graus de não sei se é decomposição, mas de degradação do cadáver. Degradação do corpo, gente ficou jogada na terra. Pessoas carbonizadas. Muitas imagens de corpos carbonizados, quer dentro de casas, quer mortos ao ar livre, mas que claramente tomou uma decisão de incendiar aqueles corpos depois. Gente sendo morta nos carros e puxada para fora. Uma cena que me impactou bastante também, Felipe, é aquela em que tem um monte de jovens escondidos em uma salinha ali do lugar onde estava acontecendo a festa. Um bunker. Não sei se era um bunker, ou eu não sei exatamente o que era aquilo, mas talvez tivesse o quê? 10, 15 pessoas lá dentro, um espaço bem pequeno. E você vê primeiro as pessoas vivas, porque alguns dos rapazes, das moças, estavam gravando aquilo e tentando transmitir para a família, ou pôr nas redes sociais, eu não sei exatamente o quê. E depois você vê os terroristas chegando e registrando aquelas pessoas mortas, né? Também imagens de gente sendo jogada para dentro, viva, né? Nesse caso, sendo jogada para dentro das picapes, né? Das caçambas para serem levadas como reféns.
É, É tudo muito enfim, horrível, devastador, comovente, no pior sentido, evidentemente, do termo. Queria fazer duas considerações. Primeiro, sobre essa família, que eu acho que acaba nos comovendo mais, porque é uma cena que tem uma continuidade. Existem, desde o começo do filme, diversas cenas de terroristas metralhando as pessoas. Eles dão tiros e as pessoas morrem, e algumas, evidentemente, elas permanecem vivas depois dos primeiros tiros, né? O que é sempre gera sempre uma agonia, né, pelo sofrimento que a pessoa está passando. Ele vai lá e mata. Então, assim, essas pessoas são vítimas que acabam morrendo rapidamente, e aí o filme vai trocando de cena para outras pessoas sendo metralhadas pelos terroristas, e a gente assistindo a tudo. Só que esse caso da família tem essa continuidade, porque aparece a câmera dentro de casa, com o pai levando os dois filhos para fugir dos terroristas, para esconder os filhos, principalmente, né, com aquela posição de pai protetor. E ele sai da casa, atravessa o quintal, passa ali por uma quadra de basquete, tem uma cesta numa espécie de quintal da casa, e entra num quartinho do fundo, assim, que fica depois do quintal, parece uma entrada de uma casa de caseiro, de uma edícula, sei sauna, lá eu como uma é que chama. despensa, algo assim. Foi se esconder na despensa que fica no quintal da casa. E aí um terrorista que tinha entrado pela casa, ele pega uma granada e joga da janela da casa na entrada dessa despensa. E aí a granada explode e aquele pai e aqueles dois filhos que a gente tinha visto entrar dentro desse armário, dessa salinha, dessa despensa, eles, com a explosão, eles caem para fora, com o pai já morrendo ou morto. E as crianças saem desesperadas, com sangue no próprio corpo, e correm para dentro da casa. Aí que acontece isso do terrorista entrar e abrir a porta da geladeira. Depois, essas crianças elas não são mortas, e elas me parece que conseguem fugir por uma porta que se abre. E logo em seguida a mãe delas entra, né, pelo menos tem um corte para essa cena, e vai atrás do marido. E ela chega até próxima do marido, o pai das crianças, é o corpo dele, ele está morto, ela se desespera completamente, ela chora, e aí dois seguranças do kibbutz, aparentemente, pelo que é descrito com legendas ali no filme, eles precisam arrastar essa viúva em absoluto desespero para longe dali, com medo de que eles ainda pudessem ser alvejados por outros terroristas. Ela está completamente fora de si, né, chorando, e eles têm que pegá-la realmente à força, né? É quase que uma violência ali, mas pelo bem dela. A gente vê e tem uma descrição de que eles fizeram isso justamente com esse propósito. Então, o que é mais aterrorizante, né, é que o filme começa com cenas, pegando aqui um pouco da cronologia, dos terroristas já em estrada em território israelense, aparentemente. Quer dizer, já estão em caçamba, de picape, já estão em moto e alguns já estão com essas armas grandes, né, nas suas mãos em estradas. E eles simplesmente começam a metralhar as pessoas que estão dentro dos carros que estão passando nessas estradas. E aí vai um por um, passa um carro, a gente tem inclusive câmera de dentro do carro, né, de gente que estava filmando, que o carro tinha câmera, que foi coletada depois pelos investigadores. Então você vê por dentro do carro o terrorista na estrada atirando contra você, né, porque tem aquela câmera subjetiva, você se coloca naquela situação do motorista, e depois você tem a câmera de segurança da rua, que os investigadores pegaram também, mostrando o outro ângulo, né, do terrorista atirando no carro, aí o carro que estava vindo com uma direção consciente, de repente ele sai de linha até bater, parar, e os terroristas irem até a janela e atirarem para se certificarem que essas pessoas morreram. E isso acontece com um monte de carros. Um monte, um atrás do outro. Eles vão matando qualquer pessoa que passe pelo caminho com o seu veículo, com o seu automóvel. Aí você tem a parte dos kibbutz, a gente descreveu longamente aqui a cena de uma família, só que tem toda uma expectativa que é criada e que deixa, evidentemente, a plateia nervosa, porque, como se fosse num videogame, você vê pela câmera de subjetiva cada terrorista entrando dentro de um kibbutz, que é como se fosse um condomínio de casas. Pensem ali
quem conhece o Rio de Janeiro, num condomínio de casas da Barra da Tijuca, casas um pouco mais simples, mas casinhas ali de um andar só, com um quintalzinho, né? Eu falei dessa quadra de basquete, com uns caminhos entre as casas. E naquele momento, o condomínio está deserto, como geralmente é um condomínio assim na parte das ruas pelas quais você vai vendo as casas. E os terroristas vão entrando, procurando gente para matar. Aí vê um automóvel numa garagem e atira no pneu, que é para impedir... É uma ambulância? Uma ambulância e atira no pneu para impedir preventivamente que alguém fuja. E aí começa a entrar nas casas. Tem a cena de queimando uma janela para incendiar uma casa, e tem a cena deles começando a avistar pessoas dentro da casa e atirando janelas de fora da casa. Então elas estão lá dentro da sala, cruzam ali e você vê a imagem dessa câmera do uniforme do terrorista, ele mirando, atirando e matando aquelas pessoas. E aí vai encontrando uma por uma, então é todo um momento de tensão, inclusive o cachorro que vem pelo caminho do condomínio. E aí depois você tem um outro momento, você tem a estrada, você tem os kibbutz e você tem a parte do festival de música. Na parte do festival de música, o que remete muitas vezes, né, aos filmes que a gente está acostumado a ver, de ficção policial, você tem aquele momento em que se mostram as imagens que as pessoas que estavam presentes fizeram para as suas redes sociais no momento de diversão. E aquilo vai dando uma angústia, né? Porque você sabe o que vai acontecer depois. Você não sabe exatamente como aconteceu em termos de imagem, mas a gente tem todo o noticiário a respeito. Então a gente vê cenas de uma festa alegre, que as pessoas estavam lá dançando, se divertindo, né? Filmando para colocar em rede social. Pessoas, amigos, amigas, namorados se abraçando, fazendo brincadeira, se beijando. E daqui a pouco começam as cenas do ataque em si. E aí a correria das pessoas que estavam no evento, e é uma área desértica, né? Eles chamam, até expliquei isso aqui no Papo Antagonista, de Nature Party, né? O Nature Festival. São esses festivais em lugares que tem esse aspecto, né, de uma natureza diferente, as festas eventualmente que são divulgadas em cima da hora, etc. Então é num lugar onde não se tem muito local para esconder, porque é um terreno assim de terra para todo lado, tem alguns arbustos, mas é um espaço enorme. Quer dizer, para onde você foge no momento desse? Não tem muito bunker. As pessoas tentam se esconder atrás dos carros no estacionamento, os terroristas vão lá atrás do carro e começam a atirar na cabeça das pessoas. E muitos saem em disparada ao longo de todo esse território absolutamente vazio, de terra. E aí os terroristas vêm pela estrada e ficam atirando de longe naquelas pessoas, e aí vai caindo, né? Uma por uma. É tiro ao alvo. Né? Tiro ao alvo, exatamente.